1 Reis, capítulo 19. Vamos ler? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprida te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem unge Azael, rei sobre Síria. Também Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Louvado seja Deus. Queridos, essa é uma palavra que nós temos uma leitura assim um pouco extensa, mas eu fiz questão de ler toda essa
para a gente poder entender exatamente o que Deus quer falar conosco nessa noite. Então aqui a gente vê o quê? A gente se depara com uma história. Aqui o povo de Israel estava desviado da presença do Senhor. Eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam deixaram a glória do Deus de Israel para ir atrás de deuses que não eram nada. Por que isso? Porque é mais fácil para uma pessoa, um ser humano, servir e adorar um Deus que não fala, que não vê, que não ouve, que não faz nada. Porque enquanto você adora o Deus Todo-Poderoso, Ele fala com você. Mas Deus, Ele não fala só bênção. Deus também repreende. Deus também castiga. Aleluia. Ele castiga aquele a quem Ele ama. Então, muitas vezes é mais fácil a pessoa adorar um Deus que não fala, que não vê, que não ouve e que nada faz por Ele, porque assim Ele pode fazer o que Ele quiser. E Deus, o Deus dele, né, não vai fazer nada por ele. Mas o povo havia desviado-se de Deus. E agora estavam adorando a Baal, a Acera. E agora, o que estava acontecendo aqui? Acontece que Jezabel, a rainha Jezabel, ela tinha lá os seus deuses. E o povo estava todo ali adorando. Então Deus usa Elias. E ele fala assim: olha, durante 3 anos não vai chover na terra. E por 3 anos não choveu na terra. Aí Deus tinha nisso tudo um propósito, porque ali estava 3 anos não caiu uma gota de água na terra. Então Acabe, o rei Acabe, ele manda buscar Elias para todo lugar. E ele não encontra Elias. Por que ele não encontra Elias? Porque Deus havia escondido Elias. Aleluia. Ele manda Elias para um riacho. Olha, fica aqui na beira do riacho, bebe da água, manda os corvos ir lá e... Deus abençoe. Manda os corvos lá para que ele seja alimentado por carne. E ali de repente a água começa a secar e Deus fala para Elias: Elias, levanta daqui, vai agora para Sarepta, vai até lá, aonde tem uma viúva que vai te sustentar. E Elias levanta e vai. Então até aqui nós temos visto que o cuidado de Deus com o seu profeta. Então de repente termina aqueles 3 anos e Deus fala para Elias assim: agora você vai e se apresenta a Acabe e fala com ele. E aí vai Elias e se apresenta a Acabe, e ali faz aquele desafio, né? Sobem no monte, e aí fala: vamos fazer um desafio, nós vamos levantar 2 altares, né? Ou melhor, um altar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Se Baal responder, nós adoramos Baal. Mas se o Deus Todo-Poderoso responder, então nós vamos adorar o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. E ali eles vão para aquele monte. Aleluia. E ali fazem os profetas de Baal fazem um altar. E eles começam ali a adorar a Baal. E começam a se cortar, a se deslacerar, a oferecer sangue para aquele ídolo. E nada acontece. E Elias começa a zombar, falar: acho que ele deve estar dormindo, clame mais alto. E ali aí não acontece nada. Então vai Elias, ele arruma o altar e ele faz a oração mais rápida da história da Bíblia. E no mesmo instante Deus manda fogo, queima o holocausto, lambe até a água, né? Seca a água ali na hora. Porque as pedras, né? Queima as pedras. Então Deus faz um grande feito ali. Eu estou só resumindo porque a mensagem está mais para frente, mas só para nós entendermos o contexto histórico. Mas ali ele chega ali nesse ponto, né? E aí eles têm que entender que Baal não respondeu com fogo, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, respondeu com fogo. Então agora toda a população, todo o povo, eles têm que adorar a Deus, porque se eles não adorarem a Deus, eles não estão cumprindo a palavra que eles falaram.
Então o que acontece ali? Acontece que Elias pega aqueles profetas falsos e ele os mata. Ele elimina da face da terra 800 homens, 400 de Baal, 400 de Azera. E ali ele sai dali e estão todos em paz, estão todos bem, mas de repente Jezabel vem a Acabe e fala para Jezabel: olha o que Elias fez. Elias matou os profetas. Ele conta para ela a história toda que Elias tinha feito, porque a partir daquele momento que Elias elimina o mal de Israel, ele sobe ali para o monte e ele ora ao Senhor, e ali vem a chuva novamente. A glória ao teu nome, Jesus. Na terra. Mas então Acabe vai e fala para Jezabel tudo aquilo. E aí a Jezabel fala assim: mas que me façam os deuses isso e mais um tanto, se amanhã, nessa hora, eu não fizer exatamente a mesma coisa com Elias. E quando ela fala essa palavra, acontece uma coisa estranha aqui. Acontece algo que nos chama a atenção. Um homem que havia passado 3 anos escondido por Deus, um homem que havia sido alimentado pelas mãos do Senhor, um homem que havia orado e por 3 anos não caiu chuva, e agora ele estava no monte, ele ora novamente e a chuva cai na terra. Um homem que faz um desafio e Deus responde na mesma hora. Um homem que elimina aqueles profetas homens, acaba com os homens profetas falsos. Agora, ao ouvir a voz desta mulher, sendo ela rainha de Israel, ouvindo a voz de Jezabel, ele teme. Alguns falam assim, e eu muitas vezes já falei: Elias teve depressão. Não, Elias não era depressivo. Deus me mostrou, enquanto eu lia, enquanto eu estudava essa palavra, que ele não era depressivo. O que aconteceu aqui com Elias? Elias teve medo. Simplesmente Elias teve medo. Porque o medo é algo terrível na vida do crente. O que nós lemos aqui é que ele correu para salvar a sua vida, e o medo dele, o pavor dele foi tanto que ele não entendeu que quem guarda a vida dos crentes, que quem guarda a vida do servo do Senhor é Deus. Quem guardou a vida dele até ali foi Deus. E Elias não estava entendendo isso, mas ele teve medo e ele teve pavor. E então ele foge para onde? Para o deserto. Ele tinha um moço, o moço acompanhado. Ele deixou o moço lá e falou: agora eu vou sozinho para o deserto. Irmãos, deserto é um lugar difícil. Deserto não tem vegetação. Deserto só tem fadiga, só tem canseira. Deserto só tem luta. Deserto é um lugar difícil. Não é todo mundo que consegue sobreviver no deserto. Porque se você não souber sobreviver no deserto, morre de desidratação. Oh, meu Deus. Então, voltando para a mensagem, Elias, ele foge para o deserto porque estava com medo. Irmãos, o medo na vida do crente é algo terrível. Quando o crente pode ser a pessoa mais abençoada da face da terra, a pessoa mais usada na presença do Senhor, se ele está com medo, se ele deixa o medo entrar na sua vida, ele perde o contato com Deus. Porque a Bíblia nos ensina o quê? Que o perfeito amor, que é Deus, lança fora o medo. Mas se o medo está presente, é sinal que o perfeito amor não está. Então, quando o medo está presente no coração da pessoa, na vida da pessoa, ele não faz nada. Ele não consegue. O medo nos trava. Há medos que a gente enfrenta, que a gente vê, que nos trava. A gente assusta, a gente fica travado, a gente para. Então o medo é terrível.
nos trava, o medo nos impede de fazer a obra de Deus. Quando nós temos medo, não fazemos. Pode orar e clamar, não vai, não sai, não anda. Veja, o nosso irmão citou aqui, o pastor Juraci também, sobre os talentos. Que chegou o homem lá, o Senhor, e ele deu para uns 5 talentos, para o outro ele deu 2, né? 2, para o outro ele deu 1. Que deu 5, granjeou mais 5. Que deu 2, granjeou mais 2. E aquele que deu 1, o que ele diz? Ele diz: tive medo. Tive medo. Escondi, enterrei o teu talento. Agora está aqui o que é teu. Então o medo impede a pessoa, impede o crente de fazer a obra, impede o crente de usar o seu talento, né? Impede. Eu não canto muito bem. Eu tenho tanto medo de subir naquele púlpito, porque eu não canto muito bem, não quero. Então o medo está te impedindo. Eu não falo muito bem, eu tenho medo de subir naquele púlpito, alguém pode rir de mim, alguém pode falar. Medo te impedindo. Eu queria tanto entregar folheto, fazer isso, fazer aquilo, mas eu tenho medo. O medo te impedindo. Então o medo não é de Deus. O medo é algo que o inimigo lança na vida do crente. E como nos livramos dele? Como nos livramos do medo? Porque muitas vezes as pessoas não falam sobre o medo. Porque a gente aprendeu desde criança que, não pode ter medo, mas todo mundo tem, mas não pode ter. Não é assim? Não, você não pode, não fala que você está com medo, não fala, não pode. Ninguém pode saber. Você está tremendo, ninguém pode saber que você está com medo. Por quê? Não, porque quem tem medo é covarde. Não tem nada a ver. A pessoa, quando ele tem medo, quando ele é valente, quando ele é corajoso, não quer dizer que ele não tem medo, quer dizer que ele está fazendo mesmo com medo. Isso é coragem, né? Então todos nós temos medo, mas o Senhor disse o que para Josué? Josué, seja valente, seja corajoso. Quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo que você esteja com medo, vai e faça. Porque quando você enfrenta o medo, vai e faz, o medo tem que correr. Glória a Deus. O medo tem que sair, o medo tem que ir embora. Para todos os dias do ano, o Senhor nos deu uma palavra. Qual é a palavra? Não temas. Não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Elias fugiu para o deserto porque estava com medo. Esqueceu que Deus era com ele. Será que Elias não teve medo quando ele orou e parou a chuva? Será que ele não teve medo quando Deus falou para ele: vai lá para o deserto? Vai lá para o ribeiro? Eu vou te sustentar lá? Mas veja bem, agora aqui o medo fez ele correr para o deserto. E ele foi para o deserto. Então o verdadeiro amor, quem é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é Jesus. Ele lança fora o medo. Quando a pessoa está com medo, quando nós estamos com medo, o que nós devemos fazer? Ir para o joelho, orar, falar: Senhor, eu estou com medo, me ajude. Por quê? Porque muitas vezes nós não somos sinceros com o nosso Deus. A gente está passando perrengue ali e não se abre para Deus, não conta para Ele. Senhor, eu estou me sentindo assim, preciso que o Senhor entra, preciso que o Senhor faça esta obra. E é interessante isso, porque quando Ele entra, você se sente protegido. Aleluia, Jesus. Você sente que nada no
Então o que precisa ser feito? Oração. Oração. Se aproximar de Deus, se chegar mais perto do Senhor, estar na presença dEle, ter intimidade com Deus, estar com Ele, falar: Senhor, vem aqui, fique comigo aqui, querido Senhor. Espírito Santo de Deus, fique comigo aqui. Eu quero a tua presença. Porque como disse Davi, com o meu Deus eu dou uma tropa, com o meu Deus eu salto uma muralha. E ele dava numa tropa mesmo, porque tinha valente de Davi ali que matava a gente ali, hein? Se vocês tiverem curiosidade de ler a história dos valentes de Davi, os homens eram fera. Então Davi, quando ele falou: com meu Deus eu dou numa tropa, ele dava mesmo. Aleluia! Porque os homens ali, eles eram fera. Então, voltando aqui para a mensagem, e ele foi para o deserto, caminhou um dia. Aí ele ficou cansado, né? Se sentou embaixo de um zimbro e pediu a morte. Por que ele pediu a morte? Porque ele estava depressivo? Não, porque ele estava angustiado. Porque ele estava ansioso. Porque ele estava apavorado. Olha isso. Pediu a morte do seu ânimo. Por quê? Porque para ele, para mim já deu. Já deu. Senhor, não volto para lá. E por que eu falo que ele não estava com depressão? Porque a pessoa depressiva, ele não sai do lugar, né, Rogério? Ele não sai do lugar. Ele não quer ir para lugar nenhum. Aí se ele tivesse depressivo, ele teria ido para a casa dele, teria se trancado no quarto, teria ficado lá, e alguém falaria para ele: mas Elias, a Jezabel vem te matar. Ele ia falar assim: ele que mate, não está nem aí, pode vir, né? Mate. Se ele estivesse com depressão, estaria assim. Mas um homem com depressão levanta e caminha um dia no deserto? Não. E ali estava ele, um dia. Aí ele senta embaixo do zimbro e ele fala: Senhor, pode me matar, porque agora eu não sou melhor que meus pais, não. Deus da glória. É uma maneira que o ser humano tem de dizer para Deus o que ele tem que fazer. Ai, Senhor, pode me matar. Mas quem falou que Deus quer matar? Pode me levar. Quem falou que Deus quer levar? Deus ainda tem obra. Deus, a tua obra, a obra de Deus na tua vida, Elias, só está começando. Tremendo isso, meu Deus. Ai, mãe, já estou com tantos anos. Oxe. Moisés estava com 80. E Deus falando com ele lá na sarça: vai libertar meu povo, Moisés. Tem obra para você. Que está vendo o quê? Vai fazer a obra sim. Vai buscar as almas. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Tu tem um talento, vai granjear mais um. Tu tem 2, vai granjear mais 2. Tem 5, granjeie mais 5. Aleluia. Nada de sentar embaixo com o pé de zimbro e pedir a morte. Que é isso? Deus é conosco. Deus é com você. Deus é contigo. Aleluia. O perfeito amor lança fora o medo. Para de temer. Deus é grande na nossa vida. O Senhor é maravilhoso, Ele é poderoso. Aí interessante que chega o anjo, toca nele, né? Acorda, Elias. Come, bebe, porque a tua caminhada, a tua jornada é longa. Aleluia. Aleluia. Para de pensar que é o fim. Para de pensar que acabou. Não acabou nada não. Levanta, come, bebe. Glória, glória, glória. Alimento do céu, maná que vem do alto. E eu acho interessante que se fosse eu, irmão Manuel, eu ia ver o anjo e ia ficar: ai meu Deus, anjo. Mas Elias, acho que
esse? Mas que sono é esse? Não seria esse o sono da indolência? Sabe o que é o sono da indolência? É aquele sono que as coisas estão acontecendo e a pessoa não está nem aí com nada. A noiva de Cantares dormia o sono da indolência. O que aconteceu? Aconteceu que o noivo chegou e bateu na porta. E ela na cama fala: eu já me deitei, já lavei meus pés, eu não vou levantar não. Mas é o noivo! É o noivo! É o noivo que está te chamando! Acorda! Desperta! Levanta! Glória a Deus. E quando ela entendeu esta palavra, que era o noivo que chamava na porta, ela se levantou correndo, e quando ela abriu a porta, o noivo já tinha ido. Perdeu. E ela saiu desesperada pela cidade. Quem já leu Cantares vai entender. E ela saiu andando pela cidade desesperada. Viste o amado da minha alma. Ele veio na minha porta, ele bateu e eu não abri. Mas agora eu estou à procura. Se vocês viram aquele que ama a minha alma, diga onde ele está. E ela sai pela cidade procurando esse homem, porque estava dormindo o sono da indolência. Há um momento que o Senhor nos chama, há um momento que o Senhor fala conosco. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Aleluia. Levanta para orar, levanta, fale isso, faz aquilo, faz aquele outro. E às vezes a gente está assim: não sei, mas será que é de Deus mesmo? O diabo ia mandar você orar. O diabo ia mandar você cantar. O diabo ia mandar você dar uma palavra. Não. Este é o Espírito Santo. Ele fala com você. Mas o Espírito Santo não fala só com pastores, missionários. Não. Ele fala com você. Fala comigo, fala conosco. Ele é o dono dessa obra. Ele é o que nos guia. Ele é aquele que nos orienta. Ele é aquele que veio preparar a noiva para o noivo. Você é noiva. Você faz parte da igreja. Deus tremendo. O Espírito Santo quer te preparar para o encontro do Senhor nos lares. Então Ele fala com você. Ele faz a obra da tua vida, apenas deixe Ele fazer. Aleluia, Jesus. Não faça como Elias, que comeu, bebeu e pão, deitou e dormiu de novo. Aí vai o anjo, acorda ele de novo. Elias, acorda. E aí Elias levanta e come, bebe, e ele caminha 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. O pão que veio do céu deu força para ele. Só que ele faz o caminho errado, né? Ele vai no caminho errado. Ele se aprofunda no deserto. Acha uma caverna lá no Monte Horebe. Se esconde lá. O anjo não deu comida para Elias, para ele ir para o fundo do deserto. O anjo deu comida para Elias voltar, para fazer a obra de Deus. Então, muitas vezes, a gente não entende. Sabe aquele dia que você está tão alegre com Jesus, que o Senhor te reveste, você está bem, e você quer fazer muita coisa para Jesus? Eu falei outro dia aqui na oração, é como um dínamo dentro de nós, né? Um dínamo. Ai, quero fazer, vou fazer alguma coisa para Deus. Aquela força, aquele poder do Espírito Santo em nós, e a gente se alegra, a gente quer fazer algo. Este é o alimento que veio do céu, nos fortaleceu, nos encheu, nos ungiu. E aí a gente quer fazer, mas aí a gente
chega muitas vezes em casa, a gente liga lá a televisão e senta na frente lá, série, vai maratonar uma série, vai, sei lá, ficar vendo outras coisas. E quando a gente é no outro dia, a gente percebe que a gente está vazio. Mas o que aconteceu comigo? Ontem não estava uma bênção. Ontem estava tão bem, estava tão cheio do poder. O que aconteceu comigo? Dormiu, distraiu das coisas de Deus, ficou distraído, sentou na frente da televisão, distraído. Então eu estou dizendo o quê? Que não é para televisão? Não estou falando isso. Eu estou falando que quando estamos cheios do poder de Deus, e como estamos cheios, precisamos continuar cheios. Aleluia! E como continuamos cheios? Cultivando. O que diz lá no Antigo Testamento, aonde o fogo no templo não era para se apagar, era para arder continuamente. É o mandamento: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo tem que arder, o fogo tem que ficar aceso, não posso deixar ele apagar. Então aí vem a luta, carne e espírito, carne e espírito. O espírito quer passar a noite até em oração, mas a carne quer sentar na frente da TV. E aí, quem vai vencer? Quem vai vencer essa batalha? Aí depende de mim, depende de você, depende de nós. E aqui Elias comeu, bebeu, fortaleceu, cheio, e correu para o monte, correu para a caverna, se escondeu, 40 dias andando para entrar numa caverna, porque estava temeroso, estava com medo. Vou me esconder nessa caverna, assim a Jezabel não me pega. E vai ele lá para a caverna. E aí na caverna, ele ouve uma voz que pergunta para ele. O Senhor vem e pergunta para ele: Elias, o que fazes aqui? Elias, o que você está fazendo na caverna? O teu lugar, Elias, não é na caverna. O teu lugar, crente, não é na caverna. O teu lugar, profeta, é profetizando, é fazendo a obra, não é na caverna. Caverna é lugar de quem está com medo. Caverna é lugar de quem está se escondendo. Caverna é lugar de quem está enterrando talento. Saia da caverna. E o Senhor fala com ele para ele sair da caverna. Ele sai da caverna. Saia. Mas Elias não sai da caverna. Aí o que acontece? Ele fala para Deus: eu tenho sido tão zeloso, e só eu fiquei, e agora procuram aí me matar. Quer ver aqui? E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Aí vem o vento, vem quebrando tudo, vem acabando com tudo, vem despedaçando tudo. Mas interessante que o Senhor não estava no vento. Não, o Senhor não estava no vento. Mas o vento vinha quebrando tudo, vinha acabando com tudo. O que Deus está mostrando aqui para Elias? Elias, eu sou maior que Jezabel. Aleluia! Olha isso, Elias, eu quebro tudo aqui. Eu quebro as penhas. O vento, que é meu, ele quebra as penhas. Olha isso. E depois do vento, um terremoto. Mas também o Senhor não estava no terremoto. Você imagina Elias lá na caverna, e aqui tudo balançando, tremendo tudo. Era Deus dizendo: Elias, você está com medo do quê? Eu sou maior do que tudo. Maravilhoso. Eu sou mais forte do que tudo. Eu sou do terremoto. Eu posso fazer isso. Depois do terremoto, fogo. Quem já viu uma floresta pegando fogo, sabe o
interessante que nada disso fez Elias mudar de ideia. Aí de repente, com tudo isso que aconteceu, Elias enrola o seu rosto com sua capa e ele sai da caverna. Então, com tudo isso, ele saiu da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Glória a Deus. Interessante que ele ouve uma voz suave, uma voz mansa, e é Deus falando com ele: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Elias, você está no lugar errado. Profeta tem que ocupar o lugar de profeta. Para de se esconder. Para de querer que o mundo se esconder do mundo, se esconder das pessoas. Não, olha o que o nosso irmão falou hoje aqui. Não se acende uma candeia e põe no chão. A candeia se põe no alto. Você é essa candeia. Você é essa luz. Aleluia. Você tem que estar em destaque. Ai, mas eu não quero, porque olha, eu tenho vergonha. Ai, eu tenho medo. Não, lança fora o medo. Tira a vergonha. Deixa Deus te levantar. Elias se enrolou na cabo, saiu. Ah, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pela tua obra. E agora, Jesus? E agora, Elias, o que você vai fazer? E ele sai, e ele ouve aquela voz mansa do Senhor que dizia: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E ele fala: tenho sido muito zeloso, fiquei sozinho, Senhor, e agora querem me matar. Outra coisa que Elias estava sentindo aqui, além do medo, Elias estava se sentindo sozinho. Sozinho. E quantas vezes a gente se sente assim? Quantas vezes o crente se sente sozinho? Nossa, mas eu estou sozinho. Poxa vida, na minha casa só eu. Oh meu Deus, na minha casa só eu que luto, só eu que oro, só eu que busco. Não, você não está sozinho. É mentira de Satanás. É Satanás falando mentira no teu ouvido. Para de ouvir ele, você não está sozinho. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. Porque o Espírito Santo está com você. E o interessante é que Deus dá uma resposta aqui para Elias. Ele falou: olha, Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Tem 7.000. Guardei, Elias, eu guardei. Como eu guardei você, Elias, eu guardei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho, Elias. Era o que Deus estava dizendo para ele. Elias, você não está sozinho. Crente, você não está sozinho. Para de pensar que está. Quando você se sentir só, dobra o teu joelho, vai falar com o Pai do céu. Fala: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eita, Deus. Aleluia. E pode ter certeza que você vai sentir. Vai sentir a presença de Deus, porque você não está sozinho. Mas Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele mandou Elias ungir Eliseu, profeta, no lugar dele. Por quê? Porque Deus tinha uma obra ainda com Elias. Ele ia ungir reis, ele ia fazer uma grande obra ainda, e ali ainda ia ficar Eliseu no lugar dele. Mas tem uma coisa aqui, tem um mistério aqui, porque Eliseu não era profeta. Eliseu estava lá no campo, arando terra. Eliseu não era profeta. Isso que eu acho interessante.
é que numa terra, num lugar de tantos profetas e de 7.000 que Deus tinha guardado, Deus vai buscar exatamente Eliseu, que não era profeta. Mas por quê? Deus conhece o coração do homem. Aleluia, Jesus. Aí é mais uma lição para nós, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não sou nada, mas é você mesmo, porque Deus escolhe você, não pelo que você é, mas pelo teu coração, pelo que você vai se tornar diante de Deus. E aí vai Eliseu, vai estar com Elias agora, e agora dá-se a impressão que isso aqui aconteceu tão rápido, mas não foi tão rápido, porque Elias teve que ensinar Eliseu o passo a passo. Elias teve que ensinar Eliseu a orar, ensinar Eliseu a buscar a presença de Deus, ensinar Eliseu como receber de Deus uma profecia, como você ouve a voz do Senhor, como você pode jejuar, Eliseu. Então, Eliseu se tornou o quê? Servo de Elias, aprendiz de Elias, até o dia que Deus o levou da face da terra, para que Eliseu ficasse no seu lugar. Então aqui, nessas palavras, eu vou terminar aqui, não sei, a nossa hora já foi, já passei até, mas fica com essa palavra. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem algo de maravilhoso para você, e não adianta ficar assim, ó, olhando para cá e para lá, que é você mesmo. É Deus que tem algo de especial na tua vida, um talento que Ele te deu, que muitas vezes você está escondendo ele. Não esconda, põe na mão do Senhor e deixa Deus te usar, deixa Deus te levantar nessa terra com poder. Não tenha medo, não tenha medo, não temas, porque o mesmo Deus que te levanta é o Deus que te sustenta, é o Deus que te impulsiona, é o Deus que te dá vitória. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.